E aí pessoal, tranquilidade? Hoje na nossa aula de programação orientada a objetos vamos falar sobre interfaces. Essa é a aula 9, atividade 8 de 17/10/2017, do professor Alanison do Centro Universitário Católica de Quixadá. Basicamente, interface é um recurso da orientação a objeto que define ações que devem ser obrigatoriamente executadas, mas que cada classe pode executar de forma diferente. Elas contêm valores constantes ou assinatura de métodos que devem ser implementados dentro de uma classe. E isso se deve ao fato de muitos objetos possuírem a mesma ação, porém podem executá-las de maneira diferente. Suponhamos que temos uma interface chamada aéreo e que essa interface possui uma assinatura do método chamado voar. Ou seja, a classe que implementar o aéreo deve dizer como voar. Portanto, se eu tenho uma classe chamada pássaro e outra chamada avião, e se ambas implementam a interface aéreo, então nós podemos codificar a forma como cada um irá voar. Lembrando que uma interface não é herança, não é herdada, ela é simplesmente implementada. E uma das vantagens principais das interfaces é que não há limite de quantas interfaces uma classe pode implementar. Isso ajuda muito no caso de heranças múltiplas, que não é possível ser feita em Java, até mesmo porque uma classe só pode herdar características de outra classe e não de mais de uma. Baseado nisso, o professor Alandes passou o exercício que consistia em criar as classes e interfaces de acordo com o diagrama que veio em anexo e na classe useAnimal instanciar as classes possíveis e usar todos os seus métodos. Bom, esse é o diagrama que estava em anexo e vamos fazer igual a esse diagrama, só que no código. Percebam que agora no diagrama temos uma classe animal, uma classe cachorro, outra morcego e uma useAnimal com duas interfaces, a interface mamífero e a interface alada. Cachorro e morcego, como são animais, elas herdam as características da classe animal. E na interface mamífero, que tem o método mamar, tanto o cachorro como o morcego vão implementar ela, ou seja, vão ter que ter o mesmo método que está na interface mamífero, que eles implementam. Lembrando que, diferentemente da herança, que eu só posso herdar de uma classe para outra, caracterizando superclasse e subclasse, com a interface é diferente. Eu posso implementar quantas interfaces eu quiser. No caso de morcego, ela implementa duas interfaces. Na interface mamífero, ela implementa o método mamar e na interface alado, ela implementa o método voar. Vamos dar uma olhada no código agora. Aqui na classe animal, nenhuma novidade, onde eu passei os atributos, fiz um construtor para passar para o parâmetro e fiz um método exibir dados e gerei os gets e os sets. E de acordo com o diagrama, a classe cachorro vai herdar as características de animal, bem como seus atributos de um método exibir dados e implementar de um mamífero. Quando implementa da interface mamífero, somos obrigados a sobrescrever o método que está lá na interface mamífero, que é o método mamar. Como vocês podem ver, na interface mamífero temos um método void, mamar, abstrato. Na classe morcego, que também vai herdar características da classe animal, eu vou implementar duas interfaces, que é a mamífero e a alado, onde eu também sou obrigado a sobrescrever os métodos que estão tanto na interface mamífero como na interface alado. E da mesma forma que a interface mamífero, a interface alado tem um método público e abstrato que void, só que agora em vez de mamar é voar. E agora, como exposto no exercício, na classe useAnimal, instanciamos dois objetos, um do tipo cachorro e outro do tipo morcego, já passando os valores deles por parâmetro. O nome do meu cachorro vai ser Zé Maria e ele tem 19 anos. E o meu morcego vai ser Mumu e ele tem 23 anos. Inicializando os métodos exibir dados e mamar, de cachorro, bem como o exibir dados, o mamar e o voar, de morcego. Executando o código, temos as seguintes informações. O nome do animal é Zé Maria e ele tem 19 anos. Zé Maria é o cachorro e ele está mamando. O meu segundo animal é o Mumu, ele tem 23 anos. Mumu, o morcego, está mamando e Mumu, o morcego, está voando. Basicamente era só isso, nenhum mistério e até a próxima, pessoal.